Bom dia. Vamos lá. Começar nosso dia. Começa o cabelo. Bom dia, bom dia. Pessoal, hoje eu quero trazer um assunto que eu até coloquei nos stories e que é muito importante. É muito importante para a gente entender como que é um mercado imobiliário maduro, como que funcionam as negociações. É fundamental a gente ter consciência para que tenha muito respeito entre colegas e muito respeito com o comprador. Mas vamos falar aqui da negociação. Quando você está anunciando um imóvel, o que fica dentro do teu poder. Vamos falar sobre empresa, sobre lucratividade. Gente, quando a gente está representando o vendedor, a gente tem o poder da negociação, né? Qual que é o papel do corretor no auxílio todo dele na ajuda para o proprietário conseguir o melhor valor no menor tempo? Quem quer vender e obviamente quer vender pelo melhor valor possível. E tem uma prática que eu não sei se é a prática aonde vocês trabalham, mas aqui em Curitiba, algumas imobiliárias, quando convém, claro, o que elas fazem? Chegou uma proposta, elas colocam aquele imóvel como reservado. Mas o que eu entendo que é uma maneira saudável de você deixar o imóvel. Chegou uma proposta, é claro que você vai apresentar para o proprietário, mas o nosso intuito é gerar sim esse leilão, porque uma corretora me ligou ontem indignadíssima que ela estava num processo com a Remax, com uma das Remax aqui, e que a proposta dela tinha chego primeiro. Mas olha só, se você é o corretor da angariação, vamos ser franco, tá? Eu acho que parceria, para mim isso é indiscutível, parceria tem que ser 50-50, é meio a meio. Mas se eu tenho a captação, o que vocês vão preferir fazer? Chegou duas propostas, uma parceria ou sem parceria? Você dividindo a lucratividade da tua empresa ou não? Sendo que isso não afeta, obviamente, que fique muito claro, o proprietário. O proprietário é sempre o que tem que ser priorizado. Se ele preferir a forma, por exemplo, de pagamento da outra proposta, a gente vai ter que fazer, óbvio, essa decisão é dele. Mas, se não, eu acho normal, primeiro, eu priorizar propostas que estão vindo com clientes diretos, clientes meus. Não é menosprezar o teu colega, é simplesmente por que eu vou menosprezar os clientes que estão vindo até mim, que vieram até mim por esse imóvel, por se interessar por esse imóvel, ou de que priorizar o cliente do outro corretor. Essa é uma vantagem também, gente, de quem trabalha com a captação, né? Quem trabalha com a captação, ele tem o poder de ganhar mais numa negociação, porque ele tem a possibilidade de ganhar os 6%. E quem está atendendo o comprador, 99% das vezes o que vai acontecer é ele ganhar 3%. Isso quando não faz negócio com imobiliárias que fazem 60-40%. Ou seja, nem os 3% ele vai levar. A lógica do foco no comprador, na minha opinião, não existe. A lógica para mim é, quanto maior a sua carteira, quanto mais saudável a carteira de imóveis você tiver. Quando eu falo saudável,
Imóveis com a documentação toda ok, com exclusividade, 6% no preço. Quanto mais imóveis você tiver na sua carteira, dessa maneira, mais dinheiro você vai ganhar. Agora, se você só está atendendo o comprador, o que pode acontecer é isso: você pegar o seu cliente e levar num imóvel, que é a angariação de outra pessoa, só que esse cliente quiser fazer proposta, faz a proposta, só que pode ser que venham outros clientes direto para esse corretor e o seu cliente não vai ser priorizado, né? Ou melhor ainda, se começar a gerar mais de uma proposta, muito mais interessados, pode sim criar o que, na minha opinião, é o cenário perfeito. Tem um imóvel, muitas pessoas querem quem paga mais. Esse é o cenário perfeito. Se você for ver nos Estados Unidos, a lógica do processo de venda deles é melhor ainda, né? Que o processo de venda deles normalmente é com open house, ou seja, já se determina um dia onde todos os interessados durante um período vão poder visitar no mesmo dia, e quem tiver interesse deixa a proposta na mesa. Todas as propostas serão avaliadas, ou seja, quem quer de verdade, será que vão vir com essas propostas que normalmente, que muitos têm o costume de fazer com valores lá embaixo? Eu acho que não. Se você sabe que tem mais propostas chegando para aquele imóvel, vai... Desculpa, pessoal. Vai incentivar que o interessado faça a proposta maior possível. Isso é uma lógica aqui no Brasil, com uma lógica contrária, buscando propostas. Por isso que eu nunca falo para o meu cliente se ele quer fazer proposta, eu pergunto para ele se ele quer fazer uma reserva. A proposta, eu acho que essa palavra já induz. Eita, baixa qualidade. Voltei, gente, estava travando, não estava? Eu acho engraçado que a corretora que veio falar comigo ficou pé da cara. Ah, vocês fazem leilão, então? Tá. E o que normalmente o comprador faz? Ele faz um leilão reverso, onde ele vai jogando o menor valor possível para ver se ele leva aquele imóvel. E eu acredito que aqui tá pior, assim, tá de frio de manhãzinha agora, mas depois tá quente, bem atípico de Curitiba. Mas eu acredito que a gente pode mudar esse cenário para um cenário onde o vendedor consiga esse tipo de proposta. Ao contrário, estamos pedindo 1 milhão e aí vão chegando as pessoas que gostarem e se interessarem realmente por esse imóvel, podem deixar a proposta na mesa. A pessoa pode oferecer 1 milhão, se ela quiser oferecer menos ela pode, mas sabendo que tem mais interessados, a gente estimula a vender o valor no preço mais saudável possível, e quem tiver muito interessado mesmo, pode inclusive oferecer um pouco mais do que o proprietário está pedindo. E qual é o problema nisso? Se a gente não vê problema... E aí, você viu um copinho d'água para mim, Joyce? Que minha voz agora tá... Obrigada. E qual é o problema disso? Isso, na verdade, é nós começarmos a entender como realmente proteger o patrimônio da pessoa que está querendo vender o imóvel. Coloca a opinião de vocês, gente. Eu gostaria muito mesmo de saber como que vocês fazem. Como que vocês fazem se começa a chegar mais de uma proposta para o imóvel do seu cliente. Diz aí pra mim. Eu sei que tem algumas pessoas na live, então vamos embora? Obrigada. Como é que vocês fazem? Se começar a chegar mais de uma proposta para o imóvel que você está administrando a venda, como que vocês fazem? Vocês pegam uma proposta e aí reservam o imóvel e ninguém mais pode propor nada? Sendo que eu acho que é saudável esse processo de venda, né? É saudável. Gente, o método mais saudável para se vender algo é num ambiente de pouca demanda, de pouca oferta e muita demanda. Se você consegue posicionar o seu imóvel de maneira que ele seja bem atrativo para o maior número de pessoas, é aí que você começa a realmente conseguir, pelo menos, ou segurar o preço que está anunciando, ou até vender por mais.
A Suelen está colaborando aqui, obrigada, querida. Vejo qual a proposta mais atrativa para o cliente. Suelen, eu ainda te sugiro o seguinte: não é só ver qual proposta é mais atrativa para o cliente, como deixar ele decidir isso. Nem sempre, gente, a proposta mais alta é a mais atrativa para o cliente. A gente não sabe, depende do cenário que ele está. Eu já vi casos onde o meu cliente preferia uma proposta com financiamento, por exemplo, do que à vista, porque ele queria ter um pouco mais de fôlego, de tempo para sair do imóvel. E uma proposta com o financiamento proporcionava isso para ele. Nossa, Ângela, alguém que prefere financiamento do que à vista? Existem casos. Ele queria mais tempo, ele falou assim, se eu fico mais tranquilo. Agora, deixa eu perguntar aqui para vocês. E se vocês têm duas propostas de valores iguais, uma é com parceria e a outra é sem parceria, sendo que a tua empresa lucra com isso, qual você vai priorizar? Diz aí para mim. Sei que esse tema é polêmico. Chegou duas propostas para o imóvel que você está administrando a venda. A captação é sua. Uma proposta com cliente direto e uma proposta com parceria. Ambas de mesmo valor. Qual você prioriza? Claro que eu vou priorizar o cliente que veio direto. Aquele cliente é o meu cliente, o comprador que veio direto. Então, eu acho mais do que justo, além de priorizar o faturamento da minha empresa, eu priorizar o cliente que veio direto comigo. Vamos ver aqui. A Virgínia está falando sem parceria. Abra o jogo para quem fizer mais propostas de maior valor. Precisa aumentar a proposta, claro. Assim, e nem sempre, tá? Foi o que eu falei aqui. Nem sempre o proprietário dá prioridade no valor à vista. A grande maioria, sim, mas nem sempre. E a grande questão a gente precisa criar o cenário de diversas propostas, né? A gente precisa entender que a gente tem que começar a proteger quem vende, quem tem o imóvel. E eu vejo que aqui no Brasil a tendência é proteger o quê? O comprador, porque ele chega já chutando as canelas, faz a proposta lá embaixo e aí começa essa briga. É importante a gente ter essa clareza, gente. E aí vem a clareza da importância de você ter as suas captações, porque daí quem está no comando de todas essas negociações é você. Quem está no comando de tudo isso é você. Então, e aí você também está no comando do quanto você vai lucrar. Ou ninguém aqui trabalha para ter lucro? Você não tem uma empresa para não ter lucro, não é? Então é importante a gente ter essa clareza. Eu vejo que às vezes tem um viés romântico, ou melhor, romântico para o lado do comprador, né? Onde o comprador faz a proposta, inclusive o comprador ficou indignado. Como assim? Ele não veio direto, ele estava através de outro corretor. E não é não respeitar o comprador, gente. Não é não respeitar. É respeitar também o vendedor. É respeitar o vendedor de maneira que, obviamente, a gente tente as propostas que são maiores. Muita gente às vezes fala assim, mas eu já tive o caso de uma cliente que me ligou indignadíssima que a proposta dela não teve prioridade, sendo que não é que não teve prioridade, veio uma proposta maior. Mas a minha veio primeiro, mas a outra veio maior e o proprietário aceitou a maior. Eu acredito que a gente pode sim criar ambiente, começar a mudar. Nós temos que fazer esse papel como corretores, a mudar essa ideia de que eu sei que dependendo também como o mercado está, é quem manda no negócio. Mas se nós começarmos a realmente trabalhar com imóveis dentro de um valor correto, por mais que o mercado não esteja para o vendedor, não interessa. Você cria o cenário para que aquele seja, naquele local, o melhor imóvel no melhor preço,
trazendo assim a possibilidade de diversos interessados. Eu acredito que um bom processo de venda é o processo aonde nós conseguimos colocar o imóvel à venda e criar esse cenário de múltiplas propostas. Esta é a ideia, né? É a ideia porque o foco é no vendedor. É o nosso cliente, ele assinou contrato com a gente e a gente precisa encontrar a melhor proposta para ele. E, obviamente, consequentemente, depois disso, a melhor proposta para nós também, para nossa empresa, para nossa lucratividade. Pessoal, como é que... Eu vi que entrou gente depois. E aí a gente entra em todo o sistema e processo da importância de você ter a sua carteira de imóveis, as suas angariações, para que você não fique refém das angariações dos seus colegas. Claro que a parceria vai sempre existir e eu entendo que um mercado cada vez mais maduro, cada vez mais parcerias serão feitas. Mas é importante a gente ter essa clareza de que se o teu foco é no comprador, primeiro, você sempre vai tá trabalhando por 3%. E nas negociações, você perde completamente a possibilidade de entender, de ter o poder de tudo isso. Fora que quando você tá com o comprador, você pode fazer proposta no imóvel e depois que descobre, porque o corretor nem sabe, depois que descobre que a documentação não tá ok, ou que o vendedor tem uma trabalhista, ou que diversas situações, gente, que se você tem a captação, você detém o poder de tudo isso. Então, é fundamental para a gente entender que quando você trabalha a captação, você trabalha de uma forma muito mais segura para negociação, mais segura para atender os compradores que chegam e inclusive os parceiros. Quando você entende esse lado do mercado imobiliário, você começa a visualizar e ter um entendimento da importância de você ter a sua carteira de imóveis, os seus clientes que você está atendendo. E nas negociações, você ter o domínio de como ajudar esse vendedor a vender da melhor maneira e no melhor valor. Quando você está com o comprador, você perde todinho. Claro, Ângela, mas sem o comprador não existe a venda. Sem o imóvel também não. Só que quando você está com o imóvel, você atrai, obviamente, parceiros que trazem compradores, mas você atrai compradores direto também. Ou seja, você também trabalha na possibilidade de fazer a dobradinha que a gente fala, angariação e a venda. Faz sentido, gente, o que eu tô falando, ou eu tô falando muito besteira, vocês não concordam? Diz aí pra mim. A importância de você ter a captação no processo de negociação daquele imóvel. Te possibilita você ter muito mais domínio do que acontece e ter mais segurança, porque o comprador, a insegurança é o quê? É ele ter o dinheiro ou não ter, ele ter crédito ou não ter. Então, aí você também está atendendo o comprador que você nem sabe como a maneira que ele vai pagar o imóvel. Aí complica, né, pessoal? Então, hoje eu quero chamar vocês para isso, para a gente ter essa noção de que ter a captação te possibilita ter muito mais segurança numa negociação, te possibilita ter mais lucratividade no teu trabalho e possibilita você poder ajudar realmente aquele vendedor a vender num valor melhor. Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Foi curtinha a nossa live, mas eu acho que é um assunto bem importante e eu queria convidar vocês para chamarem outras pessoas para a gente fazer uma outra live falando sobre esse assunto, onde a gente possa trocar mais ideias, porque isso é importante.
trazer esse tipo de discussão para o nosso meio, para entender eticamente como a gente pode se comportar dentro do mercado imobiliário, para que seja ético com o corretor que tem a captação, para que seja ético com o vendedor, para que seja ético com o parceiro, para que seja ético com o comprador. E aí, assim, ó, já aconteceu, gente, de corretores meus estarem atendendo compradores e o comprador fazer a proposta em outra imobiliária e a outra imobiliária priorizar a proposta que chegou direto para eles. Eu acho mais do que natural. Dá raiva? Putz, perdemos essa. Mas eu acho mais do que natural. É normal ele tentar proteger. A única coisa que eu não acho normal e ética é que se a proposta do meu cliente for maior, a gente não sabe se ela foi. Pois é, ó. E quando você está atendendo o comprador, você não sabe nem daí se a sua proposta foi apresentada. Como foi apresentada? A gente fica refém de quem tem a angariação. Fiquem com essa para uma quarta-feira, Dia dos Namorados. Aproveitem bem, curtam, e eu vejo vocês amanhã às 8 horas.